Ei, você já parou para pensar que a história que nos contaram sobre a criação do mundo pode estar escondendo algo? Todo mundo conhece Eva, a mulher feita da costela de Adão, a mãe da humanidade. Mas e se eu te dissesse que Eva não foi a primeira mulher? Que antes dela existiu outra, uma mulher tão poderosa, tão livre, que precisaram apagá-la dos livros sagrados? No Arca dos Enigmas, hoje vamos mergulhar em um dos maiores segredos da história: Lilith, a mulher que dizem ter sido a verdadeira primeira esposa de Adão. Por que o nome dela foi silenciado? Por que transformaram uma figura de igualdade em um demônio das trevas? Será que Lilith é a prova de uma conspiração milenar para controlar o que sabemos sobre o passado? Puxe uma cadeira, pegue um café, ou algo mais forte se o assunto te pegar, e vem comigo nessa jornada sombria. Vamos desenterrar verdades que foram enterradas de propósito. E te garanto, depois desse vídeo você vai questionar tudo o que já te contaram sobre o Gênesis. Se você está pronto para abrir os olhos, curte o vídeo agora, se inscreva no canal Arca dos Enigmas, ative o sininho e compartilhe com aquele amigo que curte um mistério que muda tudo. Vamos desenterrar a história proibida de Lilith. Tá dentro? As sombras da Mesopotâmia. Para entender Lilith, precisamos voltar ao começo de tudo, às areias escaldantes da Mesopotâmia, onde a humanidade escreveu suas primeiras histórias. Mas quem decidiu quais histórias seriam lembradas e quais seriam varridas para debaixo do tapete? Há 4.000 anos, entre zigurates que tocavam o céu e templos dedicados a deuses antigos, surge uma figura que assusta até os mais poderosos: Lilith, ou Lilitu, como os sumeres a chamavam. O nome vem de Lil, que significa vento, espírito, algo que ninguém pode segurar. E Lilith era exatamente isso, uma força que não se curva, que não se prende, que não obedece. Nos textos mais antigos, como a Epopeia de Gilgamesh, de 2100 a.C., encontramos uma criatura que vive na árvore Ulupu, sagrada para a deusa Inanna, também conhecida como Ishtar. Essa figura é expulsa pelo herói Gilgamesh, mas por quê? O que ela fez de tão ameaçador? Vamos mais fundo. Nos amuletos de Arslan-Tash, do século 7 a.C., o nome de Lilith aparece como uma entidade perigosa, alguém que rondava à noite, ameaçando mulheres grávidas e recém-nascidos. As pessoas faziam rituais, usavam feitiços para mantê-la longe. Mas espera aí, por que tanto medo? Será que Lilith era só um demônio ou seria ela uma deusa que foi demonizada? Pensa comigo. Na Mesopotâmia, as mulheres tinham papéis de poder. Sacerdotisas de Inanna comandavam templos, participavam de rituais de fertilidade, eram respeitadas. Lilith, ou as Lilitu, era ligada a essas figuras, mas também a algo selvagem, indomável. Algumas histórias a descrevem como uma cortesã sagrada, uma mulher que usava sua sexualidade como poder. Só que esse poder vinha com um aviso: ela não se submetia a ninguém. Em uma sociedade onde reis e deuses exigiam controle, uma figura como Lilith era uma ameaça. E se a história dela foi reescrita de propósito? E se transformaram uma deusa em monstro para apagar seu verdadeiro significado? Aqui vai uma teoria que vai te fazer pensar. E se Lilith representava o feminino livre, o poder que não aceita correntes? E se os sumérios e babilônios, pressionados por uma sociedade cada vez mais patriarcal, decidiram bani-la das suas histórias? Essa é só a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior. Se você está sentindo o peso desse segredo, deixa um comentário dizendo Lilith foi escondida e compartilha este vídeo com quem precisa saber disso. Aqui na Arca dos Enigmas, a gente não para até encontrar a verdade. Lilith, a esposa que disse não. Agora vamos para o coração dessa conspiração, onde a história de Lilith vira uma bomba que abala tudo o que nos ensinaram. Se você já leu Gênesis, talvez tenha notado algo estranho. No capítulo 1, versículo 27, está escrito: Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Beleza, mas no capítulo 2 a narrativa muda. Eva só aparece depois, feita da costela de Adão. Então, me explica, quem era a mulher do capítulo 1? Por que ninguém fala dela? Aqui entra Lilith, e com ela um segredo que parece ter sido apagado de propósito.
No Alfabeto de Ben Sira, um texto judaico medieval dos séculos 8 a 10, Lilith é revelada como a primeira esposa de Adão. Mas esquece qualquer ideia de conto de fadas. Lilith não foi criada para ser subserviente. Ela foi moldada do mesmo pó da terra que Adão, com a mesma força, a mesma essência. Eles eram iguais, ou pelo menos deveriam ser. Só que Adão tinha outros planos. Ele queria que Lilith se deitasse sob ele, que aceitasse o papel de esposa obediente, que se calasse e seguisse as regras. E sabe o que Lilith fez? Ela olhou bem nos olhos dele e disse: "Por que eu deveria me deitar embaixo de você? Eu fui feita do mesmo pó, eu sou sua igual." Essa frase, meu amigo, foi um terremoto. Lilith não só desafiou Adão, mas todo o sistema que ele representava. Ela exigiu igualdade, respeito, liberdade. E Adão não aceitou. Ele queria controle e Lilith queria ser dona de si. Então, ela fez algo que mudou tudo. Pronunciou o nome inefável de Deus, um segredo místico que, segundo a tradição, dá poder absoluto. Com isso, ela ganhou asas, asas de verdade, e voou para fora do Éden, deixando Adão, o paraíso e suas regras para trás. Mas a história não acaba com um final feliz. Adão, sentindo-se traído, correu para Deus como quem pede socorro. Deus enviou 3 anjos, Senói, Sansenói e Semangelof, para forçar Lilith a voltar. Eles a encontraram nas margens do Mar Vermelho, vivendo livre, mas ela se recusou a obedecer. E aí veio a punição. Lilith foi amaldiçoada a perder 100 filhos por dia, e sua imagem foi distorcida. De mulher livre, ela virou um demônio noturno, uma súcubo que seduz homens e ataca crianças. No Zohar, um texto místico do século XIII, ela vai ainda mais longe. Vira a esposa de Samael, o anjo caído, quase um Lúcifer, e mãe dos Lilins, demônios que espalham caos. Mas pare e pensa, por que uma mulher que pede igualdade é punida tão cruelmente? Por que transformaram Lilith em um monstro? Será que essa história foi escrita para servir de aviso, tipo, olha o que acontece com quem ousa desafiar o sistema? E se Lilith não for a vilã, mas a primeira vítima de uma campanha para apagar o poder feminino? Pensa nisso. Uma mulher que diz não ao homem, ao paraíso, até a Deus, ela é perigosa demais para ser lembrada como heroína. Será que a história de Lilith foi manipulada para manter as mulheres em seus lugares? O que você acha? Deixa nos comentários. Lilith é a rebelde que nos inspira ou a vilã que nos contaram? E não esquece, curte o vídeo, se inscreve na Arca dos Enigmas e compartilha essa teoria com quem precisa ouvir. O grande encobrimento. Se Lilith era tão importante, por que ela mal aparece na Bíblia? Essa é a pergunta que não sai da minha cabeça. A única menção direta está em Isaías, capítulo 34, versículo 14. Ali também repousará Lilith e encontrará descanso. Uma frase curtinha, mas que carrega um peso enorme. Aqui, Lilith é descrita como uma criatura que vive em lugares desolados, um eco das Lilitu mesopotâmicas. Mas, olha só, em muitas traduções, o nome dela some. Na Vulgata, usada pela Igreja Católica, Lilith vira Ibis, ou criaturas noturnas. Coincidência? Duvido muito. Vamos voltar ao século VI a.C. Os hebreus estavam exilados na Babilônia, cercados por templos de Estar e lendas de demônios alados. Foi aí que Lilith entrou na cultura judaica, mas não como uma figura de poder. Ela foi reescrita como uma ameaça, um demônio a ser banido. Nos manuscritos do Mar Morto descobertos no século XX, Lilith aparece em hinos como a Canção para um Sábio, usados em rituais de exorcismo. No Talmud, ela é uma sedutora que ataca homens à noite. Mas por que tanta obsessão em pintá-la como um monstro? Agora vem a parte que vai te fazer questionar tudo. O Alfabeto de Ben Sira, que conta a história de Lilith como esposa de Adão, não é considerado um texto sagrado. Alguns estudiosos dizem que é uma sátira, uma brincadeira medieval para explicar contradições no Gênesis. Mas e se isso for uma cortina de fumaça? E se o texto esconde verdades que foram silenciadas? No Concílio de Trento, no século XVI, a Igreja Católica oficializou a Vulgata como a Bíblia oficial, e o nome de Lilith foi praticamente apagado. Por quê? Será que ela representava uma ideia tão perigosa que precisava ser eliminada?
Pensa comigo. Lilith não era só uma mulher, ela era um símbolo. Uma mulher que exigia igualdade, que recusava a submissão, que escolhia a liberdade acima de tudo. Em um mundo patriarcal, onde as mulheres eram vistas como propriedade, uma figura como ela era uma ameaça direta. E se a demonização de Lilith foi um plano para apagar qualquer traço de poder feminino na história? Não é só sobre ela, é sobre todas as vozes que foram silenciadas. E se a Bíblia, como a conhecemos, foi editada para esconder essas verdades? Nos manuscritos do Mar Morto, há fragmentos que sugerem rituais contra Lilith. Por que tanto esforço para bani-la? Será que ela sabia de algo que nós não sabemos? E se a história de Lilith for a ponta de um iceberg muito maior, uma conspiração para controlar o que acreditamos sobre o passado? Lilith não é só uma lenda, ela é a prova do que acontece quando você desafia o poder. E o poder, meu amigo, não gosta de ser desafiado. Você acha que Lilith foi apagada de propósito? Deixa seu comentário agora. E se está sentindo o peso dessa conspiração, curte o vídeo, se inscreva na Arca dos Enigmas e compartilha com quem precisa abrir os olhos. Lilith vive a verdade que não podem silenciar. Agora vamos trazer Lilith para o presente, porque, acredite, ela nunca esteve tão viva. No século XX, algo incrível aconteceu. Lilith foi resgatada das sombras. Feministas olharam para a história dela e viram não um demônio, mas uma revolucionária. Uma mulher que disse não ao patriarcado, que pagou um preço alto por sua liberdade, mas nunca se rendeu. Para elas, Lilith é a primeira feminista, a prova de que a luta por igualdade vem de muito antes do que nos contam. Na Wicca, em movimentos espirituais, até em grupos que desafiam normas de gênero, Lilith é celebrada como uma deusa da autonomia, da força, da sexualidade sem amarras. E na cultura pop, Lilith está em todo lugar, como se o mundo estivesse gritando o nome dela. Em Supernatural, ela é um demônio criado por Lúcifer, mas com um poder que ninguém controla. Na série Lúcifer, ela é uma figura cheia de camadas, com uma história que te faz pensar. Em Sandman, do Neil Gaiman, Lilith é mãe, rainha, uma força que desafia até os deuses dos sonhos. Nos jogos como Vampire the Masquerade e Castlevania, ela é uma entidade ancestral, às vezes vilã, às vezes salvadora. E na arte? Pensa na pintura de John Collier, de 1892. Lilith, nua, envolta por uma serpente, com um olhar que diz "Eu sou dona de mim". Essa imagem é um grito de resistência. Mas por que Lilith ainda mexe tanto com a gente? Porque ela é mais do que uma história, ela é um espelho. Nos faz perguntar: quem controla as narrativas que moldam o mundo? Quem decide quem é herói e quem é monstro? E, mais importante, o que acontece quando você ousa dizer não? Lilith nos lembra que a verdade sempre encontra um jeito de voltar. Eles tentaram apagá-la, demonizá-la, silenciá-la. Mas ela renasceu, nas nossas músicas, nos nossos livros, nas nossas lutas. Aqui na Arca dos Enigmas, a gente acredita que os segredos do passado são chaves para entender o presente. Lilith não é só uma lenda, ela é um aviso. Nunca pare de questionar. Então me conta, o que Lilith significa para você? Uma rebelde que abriu caminho? Uma vítima de um sistema cruel? Ou um segredo que ainda está escondido? Deixa seu comentário agora com o que achou dessa conspiração. Curte o vídeo, se inscreva no canal Arca dos Enigmas, ative o sininho e compartilha com todo mundo que precisa conhecer essa verdade. A gente se vê no próximo vídeo, desenterrando mais segredos que eles tentaram esconder. E olha, cuidado com o que você encontra na escuridão, porque Lilith pode estar te observando.